A paz do Senhor, meus amados. Hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto, damos continuidade à nossa semana de oração. E para você que tem acompanhado a semana de oração, você já percebeu que nós estamos falando de fé. E o nosso texto base, ele se encontra aí no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que nos fala o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós vamos pegar esse texto aqui, irmãos, e vamos ficar apenas nessa parte que fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, de fato, como o próprio texto ele sugere, nessa declaração que sem fé é impossível agradar a Deus, significa que nós não podemos nos aproximar de Deus se nós não tivermos fé. Significa que nós não podemos ter uma comunhão, nós não podemos ter uma aproximação de Deus se nós não tivermos fé. Ele sugere aí que, na verdade, uma pessoa que não tem fé, ela nem mesmo ela seja capaz de acreditar na existência de Deus. E o autor dessa carta aos Hebreus, que é um autor desconhecido, esse capítulo 11 aí, ele nos traz uma exposição maravilhosa acerca da natureza da verdadeira fé, que nós chamamos de fé genuína. E logo no primeiro versículo aí, se você acompanhar aí, você vai perceber que o autor, ele já começa o capítulo explicando, falando o que significa fé. E ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aí em seguida, ele explica que foi pela fé que os crentes do passado obtiveram um bom testemunho. Aí ele vai explicar também que é pela fé que nós entendemos como foi que Deus criou todas as coisas. É pela fé que nós entendemos como foi que Deus, ele criou o universo. Pela fé. É pela fé, irmãos, que nós acreditamos em todas as palavras que estão escritas aqui na Bíblia. Porque algumas pessoas consideradas cristãs se autodeclaram cristãos e que não acreditam que Jonas foi engolido por uma baleia. Pessoas que se declaram cristãs e que não acreditam que Balaão conversou com uma jumenta. É preciso ter fé para podermos acreditar em tudo o que está escrito aqui na Bíblia. Em seguida, o escritor ele faz uma lista de exemplos de grandes pessoas no passado, lá do Antigo Testamento, que tiveram suas vidas marcadas pela fé. No texto ele vai falar aí de Abel, ele vai falar de Enoque, ele vai falar de Moisés. Nós também conhecemos outros exemplos, como falar de Jó. Como falar de Jó sem falar de fé? Como falar de fé e não falar de Abraão, que foi considerado o pai da fé? E nós temos muitos outros exemplos, e esses exemplos que ele dá aí, que considera os primeiros heróis da fé, são exemplos de pessoas que tiveram fé, que tiveram essa aproximação, que tiveram essa verdadeira amizade, esse verdadeiro relacionamento com o nosso Deus. E talvez você me pergunte, como muitas pessoas perguntam, como é que eu faço? Como é possível? Como é que nós podemos agradar a Deus? Muito simples. O nosso texto aí responde: somente através da fé. Somente pela fé é que nós podemos
verdadeiramente agradar ao nosso Deus. As demais coisas, irmãos, depende primeiro de que nós acreditemos, depende primeiro de que nós tenhamos fé, porque é pela fé que nós sabemos que Deus existe. É pela fé que nós podemos nos aproximar de Deus. É pela fé que nós podemos andar com Deus. É pela fé que nós podemos ter um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal com Deus. É pela fé que nós podemos orar a Deus e saber que Ele é nosso Pai Celestial e que Ele vai responder às nossas orações. É pela fé que nós podemos ter uma vida submissa a Deus. É pela fé que nós devemos ser obedientes à vontade de Deus. Sair a minha vontade e entrar à vontade de Deus. E tudo isso nós adquirimos pela fé. Essa questão de fé é um negócio tão importante, é um negócio tão sério, amados, que lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele diz que tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Está vendo a importância da fé? A base da fé, a fé, ela vem antes de todas as outras coisas. Nós precisamos ter uma fé. É impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. A fé, amados, é uma necessidade absoluta para o povo de Deus. A boa notícia para você que se acha uma pessoa que não tem fé, ou você se acha uma pessoa que tem pouca fé, alguns dizem, né, parece que eu não tenho fé alguma. E a boa notícia para você é que a fé é um dom de Deus. A fé não é um fruto da habilidade humana. A fé é um dom de Deus. E essa fé, Ele disponibiliza graciosamente a qualquer pessoa, a qualquer cristão genuíno. Essa fé, ela está disponibilizada. Deus chega e te mostra, te oferece essa fé. Basta você querer, basta você abrir o seu coração. Nós, amados irmãos, no livro aí de Efésios capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. A fé é dom de Deus. E nós devemos exercitar a nossa fé. E no momento atual que nós estamos vivendo, é a hora certa, a hora exata de nós colocarmos a nossa fé em exercício. É hora de exercitar a nossa fé. Amém? Que o Senhor nosso Deus possa te abençoar durante essa semana. Amanhã ainda mais um dia para a gente fechar a semana de oração. E que o Senhor, Deus, Ele esteja guardando você, esteja guardando a sua casa, guardando a sua família e te livrando de todo o mal. Deus te abençoe em nome de Jesus.